Análise lógica de circuitos. Resistores variáveis em ramos conectados em paralelo. Olá pessoal, meu nome é Wilker Azevedo, sou professor tutor da disciplina Análise Lógica de Circuitos. Vamos resolver mais um exemplo, basicamente um circuito que é composto por uma fonte de tensão de amplitude 12 volts, um resistor fixo de 10 kΩ em série com um potenciômetro, um resistor variável também de 10 kΩ, e esses dois elementos no seu ramo localizado em paralelo com mais um potenciômetro de 10 kΩ conectado em série com um resistor fixo de 10 kΩ. Então a montagem está aqui disposta. Nós temos a nossa fonte na entrada, 12 volts. E esse circuito dispõe dos dois ramos dispostos em paralelo. Nosso resistor fixo em série com o potenciômetro e este ramo em paralelo com o outro potenciômetro disposto em série com o resistor fixo. É um resistor de 10 kΩ, cujo código de cores é marrom, preto, laranja. Bem pessoal, nós vamos num primeiro momento avaliar o circuito considerando que o ponto central dos potenciômetros estão conectados, né? E essa conexão ocorre exatamente no ponto médio, subdividindo a resistência do potenciômetro, que é de 10K, 5 kΩ do ponto central para baixo e 5 kΩ do ponto central para cima, para os dois casos. Então esse circuito ele pode ser reanalisado considerando essa topologia. Então temos mais uma vez a nossa fonte, repetindo aqui, um resistor de 10 kΩ em série com um resistor de 5 kΩ, esses dois localizados em paralelo com um resistor de 5 kΩ, e aqui embaixo do ponto central do potenciômetro para sua parte inferior, resistor de 5 kΩ em paralelo com a associação do resistor de 5 kΩ com o nosso resistor fixo de 10 kΩ. Reescrevendo esse circuito, a gente pode visualizar dessa forma. Então, nossa fonte de 12 e aqui dois elementos em paralelo, a associação do resistor fixo de 10 com 5 kΩ do potenciômetro e aqui em paralelo com 5 kΩ do segundo potenciômetro. Aqui os 5 kΩ do primeiro potenciômetro. Então, voltando aqui para o circuito, primeiro resistor e até o ponto central do primeiro potenciômetro. E aqui no segundo ramo, o nosso potenciômetro e o seu ponto central conectado juntamente ao resistor fixo. Então, a topologia equivalente para esse caso seriam esses dois resistores, 15 e 5, e embaixo também 15 e 5 kΩ. Nessa situação, como se pode observar, né, esses dois resistores em paralelo teriam resistência equivalente a esses outros dois resistores em paralelo. Realizando esse cálculo, a gente vai obter basicamente resistores de 3,75 kΩ, alimentados pela nossa fonte de 12 volts. Já que são resistores iguais, fazendo um dimensionamento simples, a gente vai observar que esses dois resistores vão dividir por igual a tensão da fonte. Então esses nossos 12 volts vão então ser subdivididos, 6 volts para o primeiro resistor, 6 volts para o segundo resistor. Essa estimativa então a gente vai tentar obter utilizando um multímetro aqui habilitado para medir tensão contínua. Nós dispusemos aqui 3 pontos de medição, que seria um ponto superior, o ponto central desse potenciômetro e aqui a parte inferior do resistor fixo. Isso aí a gente pode obter aqui na figura, né? Então a gente escolheu 3 pontos para medição, aqui o ponto superior, o ponto central do potenciômetro e também a parte inferior do resistor fixo. E a gente vai tentar estimar qual o valor do nível de tensão
levando em consideração os cálculos preliminares que foram feitos. Então, dispondo aqui nosso multímetro para realizar a medição, a tensão estimada nesse caso é aproximadamente 6 volts, como se obtém. E também para o segundo caso, como a gente dispõe de resistores iguais, estima-se que o valor dessa tensão seja da ordem de 6 volts, como é possível observar com a medição utilizando o multímetro. Bem, pessoal, agora num segundo cenário, a gente vai tentar avaliar o circuito considerando uma redistribuição do primeiro potenciômetro. Então, um potenciômetro de 10 kΩ, mas ao invés de utilizar uma distribuição equitativa, 5 kΩ para cima, 5 kΩ para baixo, a gente vai então utilizar do meio desse potenciômetro para cima o seu valor máximo, 10 kΩ. Então, do meio para baixo, a gente teria 0 kΩ. Aqui nesse ramo, a gente então teria uma distribuição equitativa dos dois resistores, certo? 10 kΩ do meio para cima, 10 kΩ do meio para baixo. Como isso é obtido? Então a gente vai aumentar aqui o valor da resistência do potenciômetro ao máximo, é um potenciômetro de 10 kΩ, e agora a gente tem essa nova configuração, né? Nossa fonte de 12 volts, resistor fixo de 10 kΩ, nosso resistor de 5 kΩ, que na verdade se refere à resistência do ponto central do potenciômetro até sua parte superior, e mais 5 kΩ do ponto central do potenciômetro para baixo, que seria esse primeiro potenciômetro, né? O potenciômetro relativo ao ramo central. Bem, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Se a gente analisar esse circuito direitinho, ele vai se redistribuir dessa forma. Nós teremos a fonte de 12 volts, um primeiro ramo, 15 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 10 kΩ. Então, esses dois resistores conectados em paralelo e esses dois resistores conectados também em paralelo. 15 kΩ e 10 kΩ, o paralelo resultante seria bem superior ao resistor equivalente entre 5 e 10 kΩ. Então, é de se estimar que a tensão a ser medida nesse ponto deve ser superior à tensão sobre esse ponto. Se a gente fizer o cálculo desses resistores equivalentes, a gente obtém então que esses 12 volts vão ser subdistribuídos para dois resistores equivalentes, um de 6 kΩ e outro de 3,3 kΩ. Nesse caso, fazendo uma análise simples, né, é aproximadamente uma relação de 2 para 1. Então seria estimado uma tensão de aproximadamente 8 volts sobre o resistor de 6K e de 4 volts sobre o resistor de 3,3 kΩ. Fazendo uma análise simples, né, a gente pode obter os valores exatos da ordem de 7,7 volts e 4,3 volts. E agora a gente vai então submeter o nosso circuito a novas medições, considerando essa nova topologia. Então, a tensão esperada sobre o primeiro ponto seria de 7,7 volts. A gente vai realizar essa medição. E aqui da ordem de 7,4, bem próximo do valor estimado. Para o segundo ponto, a gente vai medir exatamente do ponto central do potenciômetro até a parte inferior do resistor de 10 kΩ. Então a tensão esperada é da ordem de 4,3 volts e a gente obtém então 4,67 volts, bem próximo do estimado. Essa é uma análise olhando a redistribuição de circuitos, considerando os potenciômetros em ramos paralelos, para uma análise considerando a nossa fonte DC 12 volts, dois resistores fixos de 10 kΩ e dois potenciômetros de 10 kΩ. No primeiro caso, nós analisamos uma distribuição equitativa dessa resistência, né? 5 kΩ para cima, 5 para baixo, e também 5 kΩ do ponto central desse potenciômetro para cima e 5 kΩ do ponto central para baixo. Os pontos centrais dos dois potenciômetros são interconectados, então a gente observa uma distribuição equitativa das tensões, 6 volts, 6 volts.
Num segundo cenário, nós aumentamos ao máximo a resistência desse potenciômetro, de modo que do ponto central até a parte superior a gente tivesse 10 kΩ e do ponto central para baixo 0 kΩ, né? E aí daqui para cá 10 kΩ e no nosso potenciômetro também 10 kΩ. Essa redistribuição provoca uma resistência equivalente maior na parte superior e uma resistência equivalente menor aqui na parte inferior, de tal forma que a tensão esperada ela então ocorre numa redistribuição de tal forma que 6 kΩ e 3,3 kΩ irão subdividir de forma diferente as tensões, sendo aproximadamente 7,7 volts no resistor equivalente de 6 kΩ e 4,3 volts no resistor equivalente de 3,3 kΩ.